Olá pessoal, bom dia, muito bom dia, iniciando a semana aí, né? Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje é a nossa quinta live e o nosso tema é: por que é que você sempre volta para o mesmo lugar, mesmo tentando fazer diferente? Eu resolvi trazer esse tema hoje porque é algo que é uma queixa, né? Que eu escuto bastante nos meus atendimentos. Inclusive, algo que eu passo por isso também no meu dia a dia, né? Porque eu também estou no processo, né? Então, muitas pessoas falam, né? Nossa, eu já entendi, eu já tentei, eu já prometi que eu ia mudar, mas chega na hora eu não sei o que acontece. E eu acabo fazendo a mesma coisa, fazendo as mesmas escolhas. E aí eu percebo que isso gera uma frustração muito grande, né? A gente se sente fraco. E aí a gente começa a achar que o problema somos nós, mas não é. E hoje nós vamos entender o que é que está acontecendo, né? Por que isso se repete na nossa vida? E o que a gente vai fazer com essa informação? Então, olha só. Vou trazer aqui alguns exemplos que eu tenho certeza que um ou outro você vai se identificar aí. Só um minuto. Me fala aí. Quem aí já terminou um relacionamento e jurou de pé junto que jamais ia querer alguém daquela forma? E aí passa 1, 2, 3 meses, tá você aí num outro relacionamento, vivendo a mesma história. Só muda o personagem. A história se repete. Quem aí já decidiu, né? Não, a partir de hoje eu vou me priorizar, eu vou começar a falar não, e na primeira oportunidade está lá, se diminuindo para caber, se anulando para poder agradar as pessoas, né? Tá lá no mesmo padrão. Ou então prometeu, não, a partir de agora eu vou me cuidar, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou cuidar da minha alimentação. Daí a pouco já está abandonando todo o processo de novo e voltando lá para o final da fila, sempre. Tudo é prioridade, menos a própria pessoa. Pois é, gente, isso não é força, falta de força de vontade. Não está relacionado com força de vontade. Isso não significa que você não está sendo o suficiente, nem que você está sendo fraca. Isso é um padrão inconsciente. Enquanto você não entender como ele funciona, você vai continuar tentando e vai sempre estar voltando para o mesmo lugar. Porque o problema não é força, é o programa que está rodando na sua mente. Existe uma programação aí dentro. E o que acontece? Se a gente não muda essa programação, nada muda. E eu preciso de te falar uma coisa, parece até pesado, né? Mas é a pura verdade. O seu cérebro, ele não tem como objetivo a sua felicidade. O objetivo dele é a sua sobrevivência. Ele quer te manter vivo a qualquer custo. E para isso, ele prefere o que é conhecido, mesmo que seja doloroso. O desconhecido, por mais que seja promissor, né? Isso gera um desconforto. O seu cérebro não sabe lidar com esse desconhecido, com esse algo novo. Agora, com essa dor, ele sabe lidar. Foi até o que a gente citou nas lives anteriores, né? Dos traumas que a gente adquiriu ao longo da vida, as máscaras que criamos para viver a essas dores, né? A gente carrega essas máscaras até hoje. Então, o nosso cérebro, ele sabe funcionar de uma determinada forma. Então, quando você tenta mudar, isso gera um pânico ali dentro, né? E o que acontece? Ele vai fazer de tudo para te parar. Essa forma de funcionar que o seu cérebro adquiriu desde a sua infância, a gente chama de neuroplasticidade negativa, né? O seu cérebro criou trilhas neurais, caminhos ao longo da sua vida, e quanto mais você percorre esses caminhos, mais fortalecidos eles ficam. Então, por exemplo, se você aprendeu lá na infância que se posicionar gerava uma rejeição, o seu cérebro criou essa trilha de que falar é igual a perigo. E aí, hoje, mesmo você sendo adulta, mesmo você sabe, né, querendo se posicionar, o seu cérebro ativa essa trilha antiga. Porque ele não sabe que você cresceu, ele não sabe que o perigo não existe mais. Ele só sabe que aquilo é conhecido e que, se é conhecido, é seguro, mesmo que doa. Né? Mesmo que esse seguro te faça sofrer, mas isso vai te fazer sobreviver. E aí, na hora H, na hora de se posicionar, você trava. A sua mente dá um nó, você não consegue falar, né? Mas não é porque você é fraco, é porque o seu cérebro está te protegendo com base nas informações que ele aprendeu lá atrás e que hoje a gente sabe que não é verdade, mas é o que ele conhece, né? Então ele prefere uma dor conhecida do que o risco da mudança, né?
E entra também, nesse ponto, a autossabotagem, né? O que seria a autossabotagem? Ela nada mais é do que o seu sistema tentando te manter na zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja uma zona de sofrimento, porque conforto não é, né, gente? Então, assim, a autossabotagem, ela vai aparecer de várias formas. Por exemplo, você decide mudar, e aí no dia seguinte você acorda cansada, desanimada, sem energia. Isso não é preguiça, né? É o seu sistema em alerta dizendo, não vai. Fica aí quietinha, aqui é mais seguro. Né? Quantas pessoas marcam iniciar terapia e chega na véspera, acontece um imprevisto. Isso não é coincidência. É o seu sistema dizendo, é melhor não mexer com isso. Eu tive até um caso de uma cliente que marcou muito. Peraí, que eu já vou contar. Ela marcou sessão e aí a mãe adoeceu. Beleza, a gente desmarcou. E aí ela deu uma parada ali, porque ela ia fazer uma sucessão de sessões, né? Aí ela deu um tempo, porque a mãe dela adoeceu, enfim. Aí ela teve, aí depois ela tentou de novo, né? Ela entrou em contato comigo. E aí o problema já foi a pessoa que ficava com o filho dela. A pessoa não ia poder ficar, ela tinha uma criança pequena, né? E aí ela falou, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece. Eu falei, isso é autossabotagem. Ela falou, mas não é, Marina, eu quero mudar. Eu falei, eu sei que você quer. Mas o seu cérebro está te protegendo. Ela, mas não sou eu. Ela falou, são situações alheias a mim. Aí eu falei, eu sei, mas a gente atrai situações que vão nos travar. Isso acontece muito, gente, né? Acontece muito mais do que a gente possa imaginar, né? Quantas vezes você precisa ter uma conversa difícil com alguém, né? E aí, porque a conversa difícil, ela é desagradável, então a gente vai adiando, mas chega um momento que não tem como, você tem que fazer, né? E aí, na hora que você decide fazer, o que acontece? Você adoece, você tem uma dor de cabeça, você sente um mal-estar, né? E é algo que acontece para te impedir de falar, né? Isso é o seu corpo somatizando ao medo que você sente de ter essa conversa, e você nem percebe. Por quê? Conversa, porque essa conversa pode te levar para um outro nível, né? Ela pode resolver algo aí, mas é desconhecido. Eu não sei o que tem do lado de lá dessa conversa. E aí o seu cérebro, ele dá um jeito de te parar, né? Na live passada do Dia das Mães, eu estava falando, né, a respeito da importância da gente se priorizar. E aí o que acontece quando a gente faz isso? Surge uma culpa gigante, como se estivéssemos fazendo algo de errado, né? E isso é o quê? É o seu sistema falando. Você nunca fez isso, por que você vai se priorizar agora? Entendeu? Isso não é seguro, para com isso. Então são diálogos internos, né? E aí o seu cérebro começa, você tem que continuar agradando as pessoas, senão a gente vai ser rejeitado, né? É essa narrativa, né, que fica ali na sua mente para que você continue agindo da mesma forma, para te manter no mesmo lugar. E, gente, a autossabotagem, ela é traiçoeira, porque ela usa sua voz, o seu corpo, a sua mente, e ela parece real, né? Parece totalmente racional, mas não é. Ela é um padrão antigo que está tentando te manter no mesmo lugar. E aí o que acontece? Você começa com essa narrativa de que você não consegue, de que você não tem jeito. Ah, eu sempre volto para o mesmo lugar. Ah, não tem jeito comigo. Ah, é muito difícil. Aí você começa a mantrar essas coisas, né? É difícil, é complicado. Só que o problema não é você. O problema é o programa que está rodando no seu sistema e ele precisa ser refeito. Então, assim, muita gente, quando percebe que está repetindo padrões, ela tenta forçar mais ainda. Ela se cobra mais ainda, ela se culpa mais ainda, ela promete, ela se esforça, mas não adianta, isso não funciona. Porque você não está lidando com falta de esforço, você está lidando com um programa inconsciente. E é isso que você precisa entender. Nada precisa ser forçado, tudo tem que fluir. Então, assim, quando você percebe esse padrão inconsciente que você está repetindo e você começa a forçar situações, quando você começa a se cobrar demais, se punir demais, você age como se você tivesse... É como se você estivesse dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Você acelera mais, mas esse carro não anda. Porque o problema não é a aceleração, é o freio. E aí, no caso, o freio é o quê? É a autossabotagem. A autossabotagem é o freio de mão. É aquilo que te puxa, é o medo que te paralisa, que te segura, é a culpa. Então, enquanto você não desmontar a estrutura que sustenta este padrão de pensamento, essas narrativas que você criou, você não vai mudar. Não adianta. Você vai continuar no mesmo lugar. Você não sai desse lugar. Você pode fazer o esforço que for. Você só vai se sentir drenada, né? E aí vem a frustração, aquela sensação de que eu nunca vou conseguir. E isso vai virando um ciclo. Aí você abandona o processo.
entende? Mas existe uma boa notícia. O seu cérebro, ele é plástico, ele pode mudar, ele pode criar novas trilhas, ele pode aprender que hoje é seguro. Só que isso não acontece com força, né? Não é na base do esforço. Isso não vai acontecer com promessas, isso não vai acontecer com autopunição, com culpa. Isso só vai acontecer com repetição consciente, né? E você acessando ali a raiz do problema. Você precisa identificar o padrão, reconhecer que ele existe, nomear esse padrão e parar de se culpar, né? Você entende de onde vem isso. E aí você começa a conectar com a sua história, né? Como que te ensinaram, aquilo que te marcou. E aí você começa a escutar o que o seu corpo tem a dizer, porque o seu corpo é sábio e ele está nessa com você, né? Então você precisa começar a fazer escolhas diferentes. Não é sobre você mudar tudo de uma vez, não é assim que funciona. É você fazer movimentos diários, né? É você fazer hoje o que você não conseguiu fazer ontem, né? É um passo de cada vez e ficar feliz com os pequenos resultados, né? Celebrar. Você precisa então se repetir, até que essa trilha neural vai ficando forte e cada vez mais forte do que aquela antiga que o seu cérebro costumava fazer. É como uma trilha mesmo de verdade, né? Você está lá no mato, onde você passa mais, o que acontece? O caminho vai ficando de fácil acesso, concorda? Se tem uma outra, e aí de repente você para de percorrer essa trilha, o que acontece com ela com o tempo? Ela começa a ficar desativada, vai começar a crescer mato, e aí caminhar naquela trilha vai ficar cada vez mais difícil, percebe? E essa outra que você começou a passar direto, vai ficar cada vez mais fácil de você passar por ela. Primeiro porque você já está conhecendo o caminho e porque está limpo, né? Então é mais ou menos assim que acontece no nosso cérebro. Só que fazer isso sozinho, muitas vezes, é muito difícil, né? Então, na maioria das vezes, a gente precisa de um profissional para te acompanhar, né? Porque sozinho a gente tropeça, a gente se culpa, a gente desiste. Agora, quando a gente faz um acompanhamento, onde tem alguém ali segurando a sua mão, te lembrando que você consegue, que você pode mais, né? Você vai trocar ideias com alguém, né? Essa pessoa vai segurar na sua mão e vai te ajudar a reprogramar esse sistema, né? Vai te auxiliar, vai te mostrar coisas que você talvez não veja, porque você está dentro do problema, né? E é justamente isso que eu faço. Esse é o meu trabalho aqui. É trazer para você um olhar diferenciado daquilo que você traz, né? Eu não vou te ensinar a tentar mais. Eu vou te ensinar a entender. Eu vou te explicar por que é que você não conseguiu até então. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos reprogramar o seu sistema, né? Através de repetições, né? Nós vamos identificar esse padrão inconsciente que te mantém presa. Nós vamos descobrir a origem disso, né? E a partir dessa mudança de programa que está rodando aí dentro, né? Porque quando muda o programa, tudo muda. Muda as escolhas, muda o que você está atraindo. Só que isso é um processo. Isso não é da noite para o dia. Isso não se resolve com 1, 2, 3 sessões. Tem casos que se resolve com poucas sessões? Sim, são casos mais pontuais. Mas quando são histórias que a gente traz lá da nossa infância, né? E quando a gente começa a ter, a gente percebe essa repetição de padrões, lealdades sistêmicas envolvidas. Então, isso exige um número maior de sessões, mas tem jeito, né? E você vai começar a sentir, né, no início uma certa resistência, que é o que? O seu cérebro tentando te paralisar. Mas se você insistir, né, se você fizer isso repetidas vezes, não, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, uma hora a coisa flui, né? E aí você vai começar a perceber mudanças no seu comportamento, né? Às vezes situações que te ativavam um gatilho, isso não vai te ativar mais. Aí você fala, gente, nossa, antes eu reagia assim, agora eu não tô mais. Percebe? São essas mudanças sutis que vão acontecendo. Mas com o tempo você percebe mudanças grandiosas, você se posicionando onde antes você se calava, né? E é assim que funciona. Então, se você tá aí, né? Vive nesse ciclo, né? Tentando, falhando, tenta de novo, porque isso é um ciclo, né? Aí você cansa, aí você se culpa. Então para, respira. Isso não é você. Isso não te define, é o seu sistema. E enquanto você não reprogramar esse sistema, você vai continuar voltando para o mesmo lugar. Porque o seu cérebro, ele não conhece outro caminho. E é o que eu te falei, ele não quer te fazer feliz, ele quer te manter vivo. E tudo que ele puder fazer para isso, ele vai. Ainda que seja te parar, para você ficar onde você está. Tá? Zona de conforto. Né? Então, assim, mais do que você entender, né, e escolher, eu escolho, agora eu quero fazer diferente, eu vou me cuidar, eu vou, né, fazer uma terapia para eu descobrir da onde vem isso e tudo. Mais do que isso, tá? Mais que decidir, porque a decisão, sim, ela é extremamente importante. É você sustentar essa decisão. Então você precisa estar firme no seu propósito. E você vai conseguir sair.
Eu tenho, assim, inúmeros relatos de pessoas que começam a fazer sessão, assim, aquilo que eu te falei, no início vem, né, esse certo desconforto aí, alguns embaraços, ou um horário que tá marcado e aí não pode, porque surge um imprevisto, isso acontece. Isso tudo já é explicado para que a pessoa entenda, isso é um padrão de autossabotagem. Então, deixa isso pra lá, vou fazer, faz, passa aí. Na segunda, terceira sessão, você já começa a sentir, sabe, uma diferença. Gente, é surreal, é só quem faz para saber. Então, assim, é um investimento. E aí você tem que saber qual preço você está disposto a pagar, né? Porque ficar da forma que você também está, dói. Então, você tem que decidir aí qual desconforto você quer sustentar. Se é esse desconforto inicial da mudança ou o desconforto de permanecer da mesma forma. Então, é isso. É isso que eu queria trazer para vocês, né, hoje. Essa é a reflexão da semana, né, para você pensar aí, né, nos seus padrões, o que você anda repetindo. E é isso, gente, não tem outra saída, a gente precisa, eu sempre falo, né, só existe uma saída, e ela é pra dentro. Então, enquanto você não parar, não se olhar, não se entender, né, identificar as suas dores, reconhecer, não vai mudar, não vai. Não adianta você, né, ir seguindo aí de qualquer forma, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Bom dia, Rafael. Então é isso, gente. Então, um beijo pra vocês. Se precisarem de mim, se quiser conversar alguma coisa, é só me mandar uma mensagem. Eu tô aqui à disposição. Uma ótima semana pra vocês e até o nosso próximo Café com Consciência, na segunda-feira que vem, às 7h30 da manhã. Beijão. Tchau, tchau.